tarde a todos, mais uma vez. Espero que dê para todo mundo ouvir. Está dando para ouvir agora, né? Tá? Prazer estar de novo aqui com os irmãos, amigos, e escutar dessa comunhão tão preciosa, a palavra de Deus, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar lendo alguns versículos, vamos ver vários versículos, começando no Novo Testamento, mas vamos para o Velho também. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Versículo 9. Eu vou tentar destacar algumas expressões para a nossa consideração. E disse-lhes Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Queria que os irmãos atentassem para a palavra hoje. Agora, capítulo 23, Lucas 23, e o versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mais uma vez, a palavra hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Agora a carta aos Hebreus. Capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Agora nós vamos para o livro do Salmo, o Salmo de número 90. Salmo 90. Versículo 4. Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Porque 1000 anos são como o dia de ontem, que passou. Versículo 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Mas passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o orgulho deles é canseira e enfado, porque cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira?
Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu vou ler mais versículos daqui a pouco, esses para a nossa consideração inicial. Eu queria pensar nesse tempinho com os irmãos em relação à eternidade e o agora. Eternidade é uma palavra dificílima para nós entendermos. Tudo para nós é contado, tudo para nós é medido, tudo para nós é calculado. E eternidade foge da nossa compreensão natural. Não conseguimos pensar espontaneamente, naturalmente, em alguma coisa que não começa e não acaba. Para nós tudo tem que ter um começo. E a Bíblia apresenta Deus eterno, sem começo, sem fim. E o homem, a raça humana, na eternidade. Nós começamos a contar os dias quando nascemos até o último suspiro nosso. Mas a Bíblia coloca o homem na eternidade, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, uma vez nascido, uma vez que entrou nesse mundo, temos um começo, não como Deus que não tem princípio, mas nós temos uma eternidade agora, que pode ser na presença de Deus ou separado de Deus. Eu quero falar pensando naqueles que têm a eternidade com Deus. Por isso nós chamamos, quando pregamos o Evangelho, oferecendo da parte de Deus àqueles que creem a vida eterna. Vida eterna. Não tem mais fim. Não tem mais encerramento. Não tem mais uma estrutura colocada. Deus, na eternidade, colocando aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, na eternidade com Ele, para desfrutar da salvação eterna. E se a salvação é eterna, se nós estamos já na eternidade com Deus, então, por que esses poucos anos sobre a terra? Qual é o sentido disso? Se para o Senhor um dia e 1000 anos é a mesma coisa, um dia ou 1000 anos é como ontem, não faz sentido nenhum, e o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, repete isso. Para o Senhor, um dia, 1000 anos é a mesma coisa. Então, pensando nisso, na eternidade, depois que uma pessoa creu no Senhor Jesus Cristo, não faz mais sentido, pensando de forma humana, racional, limitada, não faz sentido mais permanecer nessa terra por 70 ou 80 anos ou um pouco mais. Somos salvos, cremos no Senhor Jesus Cristo, e na nossa consciência, nós imaginamos, eu já poderia ir direto para o céu, correndo para o céu. Para que ficar aqui? Por que permanecer mais tempo aqui sobre essa terra? Então, na eternidade, o salvo já está na eternidade, o salvo já está assentado com Cristo nos lugares celestiais, o salvo não conta mais o tempo agora, ele vai esperar algo eterno, futuro, porém, há uma série de instruções da palavra de Deus em relação à conta dos dias. Parece uma contradição. Se para o Senhor um dia é como 1000 anos, então não faz sentido contar o tempo. Por que que Moisés, escrevendo esse salmo, pergunta para Deus e pede para Deus, ensina a contar os dias? Por que que ele quer a conta dos dias? Então eu quero pensar nisso com os irmãos, nesses próximos estudos, em relação à vida pessoal, particular, a responsabilidade pessoal de cada salvo e a responsabilidade
coletiva das igrejas de Deus. Então eu vou tentar colocar isso de forma simplificada o mais possível, para que todos possam apreciar. Nós lemos 3 trechos do Novo Testamento, 2 em Lucas e 1 em Hebreus, onde a palavra hoje é colocada. Eu queria destacar essa palavra hoje para essa conta diária. Hoje, a conta de cada dia. Moisés pediu para o Senhor, ensina a contar os dias. Então, o dia de hoje, o que passou eu não posso mais. Já não tenho mais controle daquilo que se foi. Mas eu tenho o hoje. Eu também não sei amanhã como será. Eu sei agora. Então, nos trechos que nós temos lido, nós temos um desafio pessoal e um desafio coletivo. Começando assim, o Senhor Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Então, a partir do momento que uma pessoa é salva, a partir do instante que uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, nasceu de novo, ela está em Cristo, ela tem vida nova, ela está na eternidade com Cristo e a conta dos dias é diferente. Diferente. Pela conta humana, 70, 80, um pouco mais. Agora, o salvo conta os dias, começando do dia da salvação, do momento que ele creu no Senhor Jesus Cristo. Se você traz isso para dentro de si, você vai entender assim, eu não posso viver cada dia, digamos assim, os hojes, um dia após o outro, sem sentido para Deus. Eu não posso viver aleatoriamente, displicentemente, de qualquer maneira, e como muitos costumam dizer, seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser. Então, quando eu digo seja o que Deus quiser, eu estou querendo dizer que a Bíblia ensina o que Deus quer. E eu preciso entender aquilo que Deus quer para mim agora, no hoje. Agora. Lembrando sempre da salvação. Quando você amadurece isso no seu coração, você vai, digamos, de uma forma consciente, valorizar a salvação. Por que você vai valorizar a salvação? Porque um dia antes da salvação, um dia anterior à minha salvação, se eu tivesse morrido, partido desse mundo, eu estaria no inferno, longe de Deus para sempre. Não 70, 80 ou 90 anos, mas eternamente separado de Deus. Ontem. Mas hoje, trazendo assim para nós, hoje eu criei no Senhor Jesus Cristo. Nasci de novo. Passei instantaneamente da morte para a vida. Absolutamente tudo novo. Passei da condenação pelo pecado para o céu. Não vou mais olhar as coisas como elas aparentam. Porque a minha expectativa é o céu, a minha esperança é o céu, o meu lugar é o céu, a minha cidade está no céu. Então mudou tudo. Só que eu ainda não fui. Eu vou tentar até o último estudo falar sobre o arrebatamento. Espero que eu consiga. Eu ainda não fui. Não fui transportado para o céu. É meu lugar por herança. O Senhor Jesus alcançou para mim um lugar no céu. E eu não fui para lá. Então, se o Senhor ainda não me levou para lá, o que Ele quer que eu faça aqui? Fui salvo para quê? Salvo sem um propósito? Sem uma finalidade? Paulo fala na carta aos Efésios que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras.
as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então ele está considerando uma vida viva, uma vida ativa, uma vida de movimentação. Eu fui salvo hoje, então eu vou dar os primeiros passos como salvo. Tudo novo. Era perdido, condenado, separado. Agora eu fui achado, estou junto, colocado no céu. Eu não posso diminuir a salvação. Eu preciso valorizar, como diz a carta aos Hebreus, esta tão grande salvação. Não posso deixar as coisas passarem. Além da salvação, nós temos uma segurança. A salvação é um termo que abrange a segurança que temos no Senhor Jesus Cristo. E o segundo texto em Lucas apresenta exatamente isso. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Você tem que imaginar assim. Eu, até o momento que fui salvo, estava debaixo de condenação. Julgado, condenado, separado. Mas criei no Senhor Jesus Cristo. Então, instantaneamente, eu tenho o direito de estar com Ele no paraíso. Isso é muito grande. Eu olho para o meu corpo e vejo as marcas do pecado nele. Porque fui jovem. Não sou tão velho ainda, mas estou indo para a velhice. E você vai vendo. As marcas dos anos vão chegando. Então, você vê um corpo estragado no paraíso. Você vê aquilo que o mundo tem, que as pessoas têm, e você fala, agora eu estou no paraíso. Aquele malfeitor crucificado ao lado do Senhor Jesus Cristo, creu, e o Senhor disse para ele, você não vai ter agora uma sequência de purificação, uma sequência de rituais, uma sequência de atos para você estar em condições de entrar no paraíso. Imediatamente você vai fechar os olhos aqui e a sua segurança é eterna, perpétua no céu. Ninguém tira. Ninguém tira. Hoje estarás comigo no paraíso. É por isso que uma pessoa salva, ela lida com a partida de forma diferente. Choramos, sim. Separação de uma pessoa amada sempre dói. Mas nós olhamos para aquilo, quando separamos de uma pessoa que creu no Senhor Jesus Cristo, bom, choramos por um tempo, sentimos saudade por um tempo, sabemos que vai fazer falta sim. Porém, não tem consolo maior do que saber que aquele que se foi primeiro que nós está já com o Senhor para sempre. E nós vamos estar juntos com eles, com o Senhor e com aquele que já foi primeiro que nós. Então, a segurança da salvação, digamos, ela é o grande lastro, a grande firmeza, a grande estrutura que vai me dar condições para o próximo passo. Eu fui salvo, resgatado. Eu estou seguro com o Senhor. Então, salvo, verdadeiramente crio. Seguro, tudo que eu tenho pela frente, o céu. O céu me espera. O céu me espera. Você tem que deixar isso entrar na sua cabeça, no coração. Pensa assim, o que eu tenho pela frente? O céu. Mas eu posso ter um dia de dor, um dia de sofrimento. Pode, mas eu tenho o céu. Eu tenho o céu. À minha frente tem o céu. Então, haja o que houver. O céu. Então, isso só uma pessoa salva. Então, é salvo, é seguro. E aí você pensa, sim, vou ficar agora contando os dias até encontrar o Senhor, até estar no céu, de fato, desfrutando dessa tão grande salvação. E nesse período eu vou fazer o quê? Para que eu sirvo? Então, a carta aos Hebreus
usa a palavra hoje, certo? Num sentido de salvação, mas é num sentido de comunicação da salvação. É num sentido de expressar a salvação, de apresentar a salvação, o evangelho da salvação. Como que eu fui salvo? Por que eu fui salvo? E a outra pessoa que está do meu lado que não é salva. Então, como é que eu, tendo sido salvo, tendo a certeza e a segurança do céu, olho para uma pessoa do meu lado, sabendo que aquela pessoa não tem a segurança que eu tenho, e simplesmente deixo o tempo passar? Eu vou para o céu, ela não vai. Eu tenho a segurança do céu, aquela pessoa não tem. E eu vou continuar. Então, a Bíblia, no dia de hoje, no tempo que se chama hoje, ela nunca, grava isso, ela nunca considerou uma pessoa salva morta, parada. Não considera. Não tem essa opção. É andando no Senhor. E esse dia de hoje é o dia que nós temos simplesmente que comunicar as verdades, a grandeza, a maravilha desta tão grande salvação, para que outros também possam ser salvos, como eu fui salvo. Uma coisa que o salvo não vai considerar é o egoísmo. Eu fui salvo, graças a Deus. Os outros, perdidos, posso fazer nada. Eu posso fazer. Não só eu posso fazer, como eu tenho que fazer. Então, a salvação é algo absolutamente esperado. A manifestação, as grandezas da salvação são esperadas de qualquer pessoa salva. Eu vou entrar em mais alguns detalhes, mas antes eu quero colocar um ponto aqui, para eu poder dar sequência depois daquilo que eu quero considerar. Então, nós vamos ler em Mateus. Grave estas coisas que nós temos considerado salvos, seguro, trabalhando no serviço para o Senhor. Mateus capítulo 16. Eu preciso dar uma definição para que todos possam entender depois o que nós vamos considerar. Mateus capítulo 16, versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, capítulo 18, versículo 16, para dar certo o contexto. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar, a igreja considera-o como um gentio e publicano. Verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu disse no início que há uma responsabilidade pessoal. Então, cada um pode pensar por si, né? Eu fui salvo. Eu estou seguro. Eu tenho um serviço a ser feito, particularmente. E há essa diferença entre todos. Todos os que foram salvos, estão seguros, têm um serviço particular. Agora, a mesma visão, a mesma instrução é dada de forma coletiva. E por isso eu li os 2 textos da Bíblia que usam a palavra igreja pela primeira vez,
para apresentar uma verdade coletiva. As duas vezes que a palavra igreja aparece no Novo Testamento pela primeira vez, elas foram citadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não é uma coisa carregada, é uma coisa colocada, apresentada, uma palavra usada pela primeira vez pelo Senhor Jesus Cristo. E vai indicar agora algo diferente. Até então, nunca ninguém tinha ouvido ou visto. Nenhum dos discípulos ou apóstolos sabia o sentido daquela expressão, até então. Então, o Senhor Jesus vai usar esta palavra duas vezes, de duas maneiras diferentes, para colocar dois cenários diferentes, coletivos, onde cada pessoa salva tem a sua parcela de ocupação. Então, você vai entender a responsabilidade pessoal quando você abrir os olhos e entender que você precisa, você faz parte de algo maior, onde há outras pessoas na mesma condição, na mesma posição, na mesma situação, precisando fazer o mesmo serviço, tendo o mesmo compromisso, a mesma responsabilidade, coletivamente. Primeira vez que o Senhor Jesus usa a palavra igreja, ele usou essa palavra numa conversa com os apóstolos e, mais especificamente, com o apóstolo Pedro. Foi Pedro que falou. O Senhor Jesus vai indicar para Pedro que ele vai colocar uma coisa absolutamente nova, totalmente nova, sem nenhum tipo de remendo ou continuação do que ele tinha ideia até então. Pedro era um israelita. E ele tinha uma noção muito grande do judaísmo. Ele conhecia a lei, ele conhecia os profetas, ele conhecia o livro dos Salmos, ele conhecia toda a história. E Pedro foi instruído nisso e estava entendendo a função do Velho Testamento, dele como nação, a nação de Deus, o povo de Deus, para proclamar as verdades de Deus. A nação falhou gravemente. Por meio desta nação, o Messias entrou. O Senhor Jesus Cristo, Israel, entrou dali. Agora o Senhor Jesus vai fazer algo absolutamente novo. Ele vai derrubar uma parede que separava judeus de um lado, com a lei, e os gentios do outro lado, sem a lei. Vai derrubar essa parede. E de ambos, judeus e gentios, vai fazer um só, um grupo só. E ele chama isso a minha igreja. Primeira vez. Então, para você entender, você precisa primeiramente passar uma buchinha no cérebro e eliminar, vou repetir isso, eliminar o conceito formado tradicionalmente sobre a palavra igreja. Risca isso. Totalmente. O Senhor Jesus disse, eu é o Senhor. Não tem nome humano aqui. Eu edificarei a minha igreja. Então, cada palavra é importante. Eu. Qual é o nome do fundador? Eu. É ele. Então, todos os fundadores da história, de tudo quanto é coisa que tem por aí. Eu, o Senhor Jesus. Quando ele diz o verbo no futuro, eu edificarei, é óbvio que não tinha até então. Então quer dizer o seguinte, a igreja não é um prolongamento de Israel. A igreja não é uma continuação de Israel. Então vamos pegar Israel como nação, o povo de Deus, formado por Deus, de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, e dali foi tudo acontecendo até chegar o Senhor Jesus, e ele vai fazer um remendo nisso agora. Não, não vai. Não é um remendo da lei. Não é um remendo do legalismo, não é um remendo de nada disso. Ele diz, eu vou fazer uma coisa nova. Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. É dele. Não tem possessão humana, não tem alguém que poderia se apropriar daquilo que é do Senhor Jesus Cristo, daquilo que é dele, feito por ele, edificado por ele. O preço da edificação. O preço é o sangue. O Senhor Jesus derramou seu sangue.
Não foi uma edificação feita por rituais. Aí é que mora a diferença, aí é que está a diferença. Todo o sistema até ali foi feito por uma sequência de instruções, com grandes responsabilidades para o homem. Agora o Senhor diz, eu vou edificar, eu edificarei a minha igreja, é dele, é ele que fez. Isso quer dizer assim, todas as pessoas salvas, após a consumação da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, todas as pessoas que creram nele após essa data, fazem parte desse grupo chamado a minha igreja. Como que é a consumação disso? A consumação não poderia acontecer na ausência do Senhor, porque é dele. Quando ele ia subir, ele falou que ia voltar para o céu, os discípulos ficaram preocupados, porque então não vamos ficar sozinhos. Então ele vai contar a sequência. Então o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo colocou a nossa culpa na cruz, o Senhor Jesus Cristo levou a condenação naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida sobre a cruz, o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue sobre a cruz, o Senhor Jesus Cristo foi sepultado, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo subiu, o Senhor Jesus Cristo assentou-se à direita do Pai, o Senhor Jesus Cristo enviou o outro Consolador, como ele, o Espírito Santo. Obra consumada. Absolutamente consumada. Eu pergunto para cada um, não precisa me falar. Pensa com você. Tem um dedinho do ser humano nisso? O ser humano, perdão da minha sinceridade, é egocêntrico. O ser humano, ele gosta de uma coisa que, como se diz, coloca ele para cima. Ele precisa disso, se sentir um pouco maior do que os outros, um pouco melhor. Eu sou um pouco melhor do que o fulano nisso ou naquilo. Eu preciso disso. E no sistema religioso é a mesma coisa. Então você grava. Toda a obra o Senhor Jesus Cristo fez. Por isso ele está dizendo, é minha igreja. Dele. Formada de todas as pessoas que creram após a consumação desta obra. Ou seja, após a descida do Espírito Santo dizendo, obra consumada. Tudo foi feito. Então o Espírito Santo veio e formou esse corpo chamado a minha igreja pelo Senhor Jesus Cristo. Nesse corpo, todos os salvos trabalham entre si para se ajudar mutuamente no pleno exercício dos dons espirituais. Tem capacidade humana? Não tem. Tem o intelecto? Não tem. Não tem nada humano. É feito no exercício dos dons espirituais dados pelo próprio Senhor. Eu não vou ter tempo de entrar no assunto dos dons, talvez citar alguma coisa, mas quando você lê os 3 trechos básicos sobre os dons espirituais, você vai encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo distribuindo os dons espirituais. Em Romanos, é o Pai. Em Efésios, é o Senhor Jesus Cristo, o Filho. 1 Coríntios, é o Espírito Santo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, entregando os dons espirituais para que os salvos trabalhem, atuem, promovam o reino dos céus, de forma coletiva. Eu tenho meu serviço pessoal, meu dom, mas eu não vou fazer isso só. É uma cooperação entre todos os salvos. A segunda vez que o Senhor Jesus usa a palavra igreja, obviamente não pode ser nesse sentido de todos os salvos de todas as épocas do mundo inteiro. Porque nós não temos uma condição de uma comunicação simultânea entre todos os salvos do mundo inteiro. Hoje, mesmo com a internet,
mas alguns já foram, estão no céu. Então, como falar com eles? Não vai acontecer isso. O Senhor Jesus cita um caso hipotético de uma contenda entre dois supostos irmãos. Então tem uma contenda, ele diz, você tenta resolver aquilo particularmente, você e ele, está meio de cara virada para o outro, você resolve com ele. Você vai lá e procura. Ele não aceita te perdoar, não aceita resolver. Não quero saber de você. Você leva junto com você, numa segunda tentativa, mais um ou dois ou três, junto com você. Testemunhas, que sabem de alguma coisa, que viram, que presenciaram, e leva o caso lá para tentar resolver de novo. Não deu, ele não quer saber de conversa, ele não vai aceitar, não tem quem convence ele do erro dele. Terceira condição, ele diz assim, diz eu à igreja. Os discípulos devem ter coçado a cabeça, mas o que ele está falando? O que é esse negócio de igreja que ele está falando? Obviamente não é igual a Mateus capítulo 16, porque não é uma citação de todos os salvos que formam o corpo de Cristo. Não pode ser. Se fosse para dizer um problema de hoje, diz-o à igreja, como que nós diríamos isso na presença dos irmãos que já foram? Não estão mais conosco. Não tem como falar. Não vamos conversar com os que já foram. Não existe essa possibilidade. Então, diz-o à igreja, ele está pensando num ajuntamento menor. E na sequência, o Senhor Jesus vai sugerir isso. E ele diz, o que vocês pedirem, aí juntos, o meu Pai vai conceder. Está dando uma ideia de um grupo de pessoas unidas, com o mesmo coração, com o mesmo sentimento, com a mesma necessidade, orando a Deus, pedindo alguma coisa para Deus. Ele diz, então vocês façam isso. Por quê pode fazer isso? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Ele não vai estar, o Senhor Jesus, visivelmente como nos dias dos apóstolos, mas ele está. Quando ele diz 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele usou a palavra igreja. Só isso. Então nós chamamos uma igreja num aspecto de uma localidade, de um local físico. E nesse segundo ambiente coletivo, ajuntado, um grupo de pessoas unidas regularmente ao nome do Senhor Jesus Cristo, é o segundo uso da palavra igreja. Então nós temos essas duas colocações feitas pelo Senhor Jesus Cristo que vão nos dar uma dimensão coletiva da vida e da atividade de uma pessoa salva. Por quê? Porque nós não estamos isolados sozinhos nesse mundo. Nós temos uma sequência de atividades, de coisas para fazermos, para engrandecermos o Senhor individualmente e coletivamente. Então, você grava estas coisas para nossas próximas considerações, porque eu vou citar algo pessoal, eu vou citar também algo coletivo. Eu quero ler só uns versículos para terminar essa primeira parte. Eu estou perdido na hora aqui, completamente. 4 e 11 era para acabar 4, não era? Vazou? Então, eu vou ler mais uns versículos aqui para fazer um final de uma colocação. 1 João, vamos dar uma sequência aqui. 1 João, capítulo 3. João, capítulo 3. Versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que,
quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Isso é uma coisa que eu gostaria, era de ter andado com Paulo. Eu tenho certeza absoluta que eu não ia aguentar, como o Marcos não aguentou no início da sua carreira. Essa descrição de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta, a primeira foi uma carta de correção, a segunda foi uma carta de consolação. E nessa carta de consolação ele coloca exatamente a posição de uma pessoa salva, dessa forma aqui. Impossível considerar isso num estudo. Mas você vai pegando palavra por palavra, onde é que uma pessoa salva, na prática, manifesta a sua salvação. Como que essa salvação é evidenciada? Até chegar nessa conclusão final. Como nada tendo e possuindo tudo. Então, Paulo não considera uma salvação assim, fajuta, uma salvação parada, uma salvação atrofiada, uma salvação que não experimenta a grandeza que é viver para o Senhor. O evangelho da prosperidade, assim chamado, o falso evangelho, apresenta um monte de vitórias, triunfos. Então, você tem que ser rico, você tem que ser soberano, triunfante, acontecer qualquer coisa errada e pá, e manda para lá e manda para cá, porque você é filho do rei. Tá. Essa pessoa nunca, perdoe se eu estou falando exagerado, mas essa pessoa nunca leu a Bíblia. Nunca. Porque eu queria muito que essa pessoa que fala assim entrasse numa prisão com Paulo e dissesse, como Paulo, que honra que é levar esses açoites por amor daquele que me salvou. Como contristado, mas sempre alegre. É difícil isso. É algo extremamente difícil. Um salvo não vai conseguir expressar alegria constantemente. Todo mundo tem o dia do choro.
Aquele dia que você fala, mas que hoje não podia ter passado logo esse dia, podia nem ter sido um dia, porque é um dia ruim, um dia mau, que a Bíblia fala. Mas mesmo no dia difícil, mesmo no dia mais conturbado da vida de um salvo, mesmo no dia mais difícil, Deus dá a condição daquele salvo sorrir e testemunhar da fé no Senhor Jesus Cristo. O extremo tem que ser visto no Senhor. E tem um personagem da Bíblia que fez a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo fez, que é Estevão. O Senhor Jesus sendo açoitado, sendo crucificado, sendo colocado ali, o próprio Senhor Jesus Cristo disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E repetindo o que o Senhor Jesus Cristo fez alguns anos depois, pouco tempo depois, na verdade, bem pouco tempo, Estevão fez a mesma coisa. Intercedeu pelos homens que o apedrejavam. Ele ora pelas pessoas que batiam nele. Nós não vamos conseguir fazer isso assim naturalmente. Se alguém me bate, a nossa reação instintiva é devolver. A pessoa dá uma mãozada, aí eu vou dar outra mãozada. Porque é instinto. Mas a Bíblia está ensinando que o salvo é absolutamente diferente. Como que ele consegue? Por isso que eu li João, 1 João. Ele consegue, ou pelo menos tem a chance de conseguir, porque ele tem que contemplar quem ele é e como é que ele vai ser. Você lê assim, ó, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. É muito grande. Eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Eu estou nele. Estou no Senhor Jesus Cristo. Eu sou seguro, estou nas mãos dele, eu faço parte da igreja, o corpo dele, eu sou dele, etc. É muito bom. Mas João, ele vê, ele considera, ele contempla algo que quase a gente vai blasfemar só de pensar. João está dizendo, você tem noção do tamanho da salvação? Não. Estou tentando entender a salvação. Olha para você, tudo podre. Olha para você, só o bagaço. Tá. Quando nós chegarmos no céu, nós seremos como ele é. Porque havemos de vê-lo como ele é. Já pensou o que é isso? Como o Senhor Jesus Cristo, num corpo ressurreto, num corpo transformado, num corpo absolutamente sem pecado e sem chance de pecar. Não é que nós vamos ser assim, mais ou menos corrigido para entrar no céu. É absolutamente limpos, lavados, purificados, como se nunca tivéssemos pecado. Como ele é. Por isso que a salvação nasceu de novo. Nós nascemos em Adão, cheio de pecado. Quando crê, nasce em Cristo. Absolutamente novo. E João está dizendo, e no céu, nós vamos ver o Senhor glorificado e seremos, como ele é, participantes da glória dele. Então você tem noção do indivíduo e do coletivo. E nos próximos estudos nós vamos pensar na nossa responsabilidade ativa, de forma pessoal e de forma coletiva, até o arrebatamento. A subida nossa para o Senhor. Que Ele nos ajude. Amém.